A vida na carne é a tua vontade. A vida na carne é a tua opinião. A vida na carne é o teu grito. Aí tem irmão que diz assim, vamos lá, os que querem aprovar a bebida. Tem irmão que chega e diz, cerveja não faz mal. Nós devemos entender uma coisa, a bebida é perigosa. Não está dizendo nesse versículo que é pecado, mas está dizendo que é perigosa e não devemos nos deixar dominar por ela. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos na paz do Senhor Jesus. Logo de cara, eu quero te fazer uma pergunta. Um cristão evangélico pode ingerir bebida alcoólica? Qual a sua opinião sobre isso? Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês a opinião de dois pastores. O pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus, e também o pastor Antônio Júnior, da Igreja Metodista. Então eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes de continuar, calma aí. Eu quero fazer algumas colocações. Você acha que seria conveniente um cirurgião ingerir bebida alcoólica, seja a dose mínima que fosse, antes de fazer uma cirurgia? E se essa cirurgia fosse da sua filha, da sua esposa, do seu marido? Você acharia que era correto um cirurgião tomar uma dose de uísque, por exemplo? E que tal esse exemplo agora? Até que ponto um piloto de avião pode ingerir bebida alcoólica antes de fazer um voo? Você teria coragem de entrar num avião com um piloto que havia acabado de tomar uma latinha de cerveja, por exemplo? Então, fica essas ponderações para você fazer. Eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Então, vamos assistir mais um vídeo forte, mais uma pregação, na verdade duas pregações acerca do cristão, se pode ou não ingerir bebida alcoólica. Coloque a sua opinião nos comentários. Que Deus te abençoe. A vida na carne é a tua vontade. A vida na carne é a tua opinião. A vida na carne é o teu grito. Aí tem irmão que diz assim, vamos lá, os que querem aprovar a bebida. Tem irmão que chega e diz, cerveja não faz mal. O que eu quero com cerveja, irmão? Tem tanta coisa para me beber. Tem água para me beber. Tem refrigerante para me beber. Tem suco para me beber. Não é assim? Aí pronto, aí eu vou me preocupar só com cerveja. Veja como é o inimigo. Tem tanta coisa para me beber. Tem limonada, tu pode fazer limonada. Tu pode fazer suco. Tu pode fazer mastruz. Tu pode fazer chá. Olha, nunca Paulo e nem o apóstolo de São Paulo, nem Deus, eles estavam ratificando esses versículos isolados. Coloca a vinho, Paulo disse, pode beber um pouquinho de vinho. Não era isso não. E por que nós temos que ter cuidado nisso? Porque a carne, queridos, ela não tem controle. Quem não vive no Espírito, a carne não tem controle. E você que ainda vive na fé, se não tiver cuidado, se não vigiar, eu vou só mostrar o que eu não trouxe aí, mas veja bem, 9 de Gênesis. Eu trouxe só o meu texto grego, eu não trouxe o Velho Testamento. Mas veja aí 9, o que o vinho fez com Noé. Vamos lá. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Isso. E bebeu do vinho. Sim. E embebedou-se. E embebedou-se. Ele preste bem atenção. Olha o que a Bíblia está... Eu estou falando de quem? Noé. E por que a Bíblia deixou esse episódio de Noé? A Bíblia é tão linda, os críticos que querem negar a Bíblia mostra o defeito de todo mundo. E está mostrando aí um homem de Deus, que se você depois ler o 6:8 do próprio livro de Gênesis, a Bíblia diz que ele era íntegro. Ele era sincero no meio dos seus contemporâneos. Se ele tivesse bebido só um pouquinho de vinho, né, assim, aí ele não ia se embriagar não. Só que a carne é a carne. Aí você diz assim, aí eu vou pegar só um pouquinho de vinho. Aí tu bota. Em especial, se você foi do mundo, eu estudei muito isso na psicanálise, se você foi do mundo, eu quando fiz um curso de hipnose, o autor dizia o seguinte, se você pegar um copo, daquele copinho que bebe cachaça, porque quando a pessoa chega no bar, ele diz, me dá uma dose. Aí faz assim. Não é assim? E o copo que bota cachaça, aqui no Maranhão é padrão. E lá também eu acredito que lá nesses bares. Eu nasci no Evangelho. Mas tem um transparentezinho. Aí ele diz que mesmo se você estiver crente, mas na hora que bota o copinho, aí a sua mente desperta. Ei, não é assim? Aí vem um cheiro da cachaça.
Vem um cheiro da cachaça. É tipo você quando a pessoa diz, rapaz, eu estou com vontade de comer manga com sal e pimenta. Ou aí já começa a boca encher de água. Aqui mesmo já me deu vontade agora, porque eu falei, já estou com vontade. A manga, comer a manga. Comer a manga com sal. Não é assim? Que eu era criança, eu comia muita manga com sal. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na hora que bota o copo, aí a mente, aí ele começa. Aí ele compra um vinho. Qual é o nome de um vinho aí que eu não sei? A minha filha é da área, ela sabe todo o nome de vinho. Eu não sei. Hein? Tem o quê? Hein? É o vinho São Brás no Maranhão, né? Mas tem os vinhos. Na hora que a pessoa bota, aí pronto. Na hora que ele já entra rasgando. Não é assim? Eu digo isso porque teve um tempo que as igrejas faziam Santa Ceia e botavam o quê? Era o vinho. A primeira vez que eu fui tomar a Santa Ceia, aí era o São Brás. E aí quando o bicho entrou, ele entrou rasgando, queimando tudo. Aí aquilo ali, o teu corpo começa a pedir, a tua mente. Aí você começa a se viciar. Um pouquinho de fermento, leveda toda, aí tu já é carne. Aí quando tu dá fé, aí tu começa a beber, aí quando dá fé tu já está... É porque a Bíblia, né? Porque Jesus, é porque não. Aí pronto, aí tu começa a lembrar do mundo. Carne é carne, irmão. Aí na hora que está escumando, aí pronto, aí a pessoa fica louco. Aí o Noé, lê aí o Noé fez o quê? E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Olha, o Noé, irmão de Deus e tudo, mas aí bebeu e ficou nu. Ficou nu dentro da tenda, andando, rolando, aí pronto, ficou nu. Entendeu? Eu não vou entrar nesse texto aqui no hebraico, porque tem muita coisa que muita gente não crê, e eu não vou entrar nisso, não é meu propósito fazer polêmica aqui. Mas tem muitas ideias sobre esse texto aí, do filho de Noé, que eu não vou entrar aqui. Agora, quando a Bíblia diz, não descobrirás a nudez do teu pai, será se o filho estava errado? Porque quando ele entrou, ele viu o filho e contou para os outros irmãos. Ok? Ele viu a nudez. Aí tem problema, não era no período da lei, mas já tinha implicações. Então preste bem atenção que um homem como Noé não teve controle. Ó, se Deus te abençoou, te livrou do mundão, te livrou da bebida, meu irmão, o que tu quer lembrando dela? Saia disso, peça a graça de Deus, porque carne é. E Paulo está mostrando que quem não anda no Espírito, a carne manda, a carne reina, a carne é quem controla, a carne é quem tem o poder. Sim ou não? Então pronto. Aí ele prossegue dizendo, Gálatas 5,16, andai em e não cumprireis. Por quê? Porque quando o Espírito entra, a carne, o poder da carne não sai. Mas só que o Espírito dentro, ele fica pisando no pescoço da carne, para a carne não ter vez na tua vida. É isso que Paulo está falando. Você aqui 3 versículos do Antigo Testamento e depois eu vou ler umas passagens do Novo para você entender claramente que a embriaguez é condenada e proibida por Deus, tá bom? A primeira delas está lá em Provérbios, capítulo 20, o versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Aqui está dizendo que nós não devemos nos deixar dominar pela bebida. Não está dizendo que é pecado beber. Está dizendo que é muito perigoso a bebida. Está dizendo que o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que beberam demais e deram trabalho, né? Pessoas que caíram pela rua, que fizeram um escândalo. E eu já ouvi a história, infelizmente, de um pastor que morreu de cirrose. Isso mesmo, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele começou a beber, estava passando por lutas, e quando ele menos percebeu, ele já estava totalmente dominado pela bebida. Então nós devemos entender uma coisa, a bebida é perigosa. Não está dizendo nesse versículo que é pecado, mas está dizendo que é perigosa e não devemos nos deixar dominar por ela, tá bom? Eu vou ler o próximo capítulo que diz assim, ó, Provérbios 21. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Aqui nós vemos que o alerta é para quem ama demais a bebida. Não está dizendo, como eu disse, que é pecado, mas está dizendo que é perigoso você amar a bebida porque você pode passar muitas necessidades. E aqui está dizendo que quem se apega ao vinho e ao azeite
jamais será rico. É interessante a gente observar que o vinho e o azeite estão no mesmo patamar. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte: se você amar os prazeres acima de tudo, a tua vida vai para o buraco. É isso que esse versículo está querendo dizer. Porque o azeite está relacionado à comida e o vinho à bebida. Ou seja, os prazeres dessa terra podem sim nos levar para uma vida arruinada se nós não tomarmos cuidado. E eu vou ler mais um versículo que está lá em Provérbios 23. Não andem com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empatufam de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Então perceba aqui que o alerta novamente é para quem bebe demais, para quem come demais. Isso é pecado, a embriaguez e a glutonaria, que é a gula. Então aquela história que as pessoas contam que o crente não bebe, mas come demais, é errado. Eu já falei isso várias vezes, mas eu sei que a Bíblia condena a gula e condena a embriaguez, tá certo? Então aqui nós vemos que o bêbado e o glutão, ele vai se empobrecer. Não está dizendo da pessoa que bebe moderadamente, que bebe uma vez no final de semana, que bebe junto com a família. Não está dizendo isso, tá bom? Então não respondi ainda, mas você mesmo vai tirar as suas conclusões. E agora eu vou ler algumas passagens no Velho Testamento ainda, mostrando que o vinho, ele traz também alegria. Eu não sei se você sabe, mas o vinho na Bíblia, ele representa alegria. E eu vou ler para você uma passagem que está lá em Eclesiastes 9. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Então perceba aqui que o vinho, ele é descrito como uma recompensa divina, como uma recompensa pelas obras boas que você fez. Então ele é sinônimo de alegria. E eu vou ler o capítulo seguinte, diz assim, ó: o banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Então perceba aqui que não existe uma proibição em relação ao vinho. Pelo contrário, aqui está assimilando o vinho, ou seja, a bebida, ao momento alegre, ao momento de diversão. E talvez você esteja se perguntando, mas e no Novo Testamento? É verdade, no Novo Testamento Jesus transformou água em vinho, e depois da Santa Ceia, ele provavelmente bebeu o vinho. Eu vou mostrar para você. Mateus capítulo 26. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Perceba que Jesus disse que ele não beberia mais do fruto da videira, ou seja, ele não beberia mais vinho. E nós vemos também o apóstolo Paulo certa vez repreendendo as pessoas, que as pessoas estavam se embriagando com vinho durante a ceia. E isto é errado. Mas aqui tudo indica que Jesus havia bebido vinho. E o que há de errado nisso? Me responda. Agora a questão é, o vinho daquela época não é igual ao vinho de hoje. O vinho daquela época não tinha tanto fermento. E é normal que as pessoas bebessem vinho naquela época, porque a água de antes não tinha o tratamento que nós temos hoje, o saneamento básico, não tinha isso. Então as pessoas achavam melhor tomar o vinho, porque com certeza era mais fácil ele não ter contaminação de vírus, bactérias, tá certo? Então nós não podemos dizer que o vinho daquela época não tinha fermento. Não é correto dizer isso. Mas também não é correto dizer que o vinho daquela época é igual ao vinho que a gente tem hoje, tá certo? Então certamente tinha muito menos álcool do que hoje. E há uma passagem também lá em 1 Timóteo que o apóstolo Paulo, ele recomendou a Timóteo tomar um pouco de vinho. Olha o que está escrito: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então perceba aqui que em momento algum proibiu o vinho. E nesse momento muitas pessoas devem estar dando glória a Deus, né? Oh, glória a Deus, então agora eu vou poder tomar à vontade, eu vou poder abrir a minha latinha de cerveja, eu vou poder beber o tanto que eu quiser. Mas aí vem a outra questão. Existem alguns limites que nós devemos obedecer. E eu costumo dizer o seguinte: a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas é viver nos limites estabelecidos por Deus. Se você perceber lá no Jardim do Éden, Deus colocou limites para Adão e Eva. Olha, vocês podem desfrutar do que quiserem, mas dessa árvore vocês não podem tocar. Se nós vermos no Velho Testamento, existiam vários limites. No Novo também existe. E o primeiro limite que eu quero te mostrar é a respeito da liberdade cristã.
Poucas pessoas sabem disso, por isso eu quero te mostrar. Está lá em 1 Coríntios capítulo 8. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Perceba aqui que existe sim uma liberdade que todo cristão tem, mas você deve tomar cuidado para que isso não se torne uma pedra de tropeço para quem é fraco, tá bom? Porque você talvez já chegou à conclusão, eu posso beber sim um pouco de vinho, eu só não vou me embriagar, eu vou tomar sim um pouquinho de cerveja, mas se você tomar perto de outra pessoa que é fraca na fé, essa pessoa pode pensar, o fulano está bebendo, então quer dizer que eu posso também. Só que você tem o controle e a outra pessoa não tem. Ou seja, você está pecando, você está fazendo aquela pessoa se desviar, aquela pessoa perder o equilíbrio. E a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de moderação, Deus nos deu um equilíbrio, mas a outra pessoa talvez não tenha. E da mesma forma é com os ímpios. Se você beber num barzinho, por exemplo, num restaurante, e alguém souber que você é crente e a pessoa vê você bebendo, você errou, porque aquela pessoa vai pensar, nossa, o fulano está bebendo, mas ele é crente. Isso porque no nosso país a cultura é de que as pessoas que bebem são pessoas do mundo. E as pessoas que são cristãs, que seguem a palavra de Deus, elas não bebem. Então você está errando se você beber publicamente, tá bom? Porque isso vai prejudicar até mesmo a conversão de muitas pessoas. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, a liberdade que Deus nos dá está limitada ao amor ao próximo. Você não pode querer prejudicar, seja um ímpio, seja uma pessoa que não conhece a palavra, e nem uma pessoa que é da família da fé. Você não deve prejudicar ninguém. Então o conselho que eu te dou é, tome cuidado para você não dar um mau testemunho. Pense no que as pessoas vão dizer. Essa história assim, ninguém tem nada a ver comigo, cada um cuida da sua vida, não é certo. Nós devemos usar a nossa liberdade com moderação, com sabedoria e principalmente com amor ao próximo. E a segunda coisa que você deve prestar atenção é em qual é o seu limite. E eu quero ler para você uma passagem que está em 1 Coríntios capítulo 6. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então tem pessoas que bebem um pouquinho de cerveja, a pessoa já fica tonta. Ela não tem controle, ela não tem limite. Tem pessoas também que bebem um golinho sequer. E a partir dali a pessoa já começa a mexer com droga, a pessoa já começa a pensar besteira, começa a querer ir para o mundo, sabe? Então, tome muito cuidado para que nada te domine, porque isso é pecado. Se você for escravizado por algo, significa que você está pecando, porque Jesus te libertou. E a palavra diz lá em Gálatas 5, versículo 1, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não devemos deixar que nada nos escravize novamente.